Olho para os montes e pergunto: de onde virá o meu socorro? Olho para os montes e pergunto: de onde virá o meu socorro? Meu socorro vem do meu Senhor, que os céus e a terra criou.
Olá, seja bem-vindo ao One Pocket. Você já acompanhou aí um momento de adoração, de lembrarmos do nosso Deus, cantarmos para Ele. E agora é o momento da gente estudar a palavra que é viva, eficaz, porque é a palavra de um Deus que é vivo, que está perto de nós, que se importa. Então eu quero te dizer, você não está assistindo isso aqui à toa. Deus quer falar com você, você pode sair diferente desse período que você está assistindo aqui, porque essa mensagem, ela transforma as nossas vidas. E hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre como nós podemos vencer as dificuldades que temos na nossa vida, como podemos resistir a essas dificuldades. Eu não sei você, mas eu acredito que você tenha dificuldades na sua vida, né? Vamos lá, talvez você tenha algumas dificuldades, talvez você enfrente alguns dias aí que você falta ânimo, falta alegria, falta energia para lutar, parece que tudo ao redor está vindo contra. Já aconteceu com você que parece que o mundo está contra você? Que as coisas vão piorando? Existem períodos assim, é muito interessante. E às vezes a gente acaba desistindo de algumas coisas, se entregando, se rendendo a essas coisas, sem entender o que a palavra de Deus nos ensina de como podemos resistir a dias assim. Então hoje eu quero falar com você olhando para um exemplo da palavra de Deus, de um homem de Deus, como que a gente pode talvez passar por períodos assim de uma maneira um pouco melhor, tá? Então a gente vai olhar para a história de Paulo, o apóstolo Paulo aqui, e eu quero trazer duas lições, duas dicas, duas coisas que a gente aprende com a vida dele nessa situação que a gente vai ler em específico, e que eu queria pedir que você abrisse seu coração e entendesse isso como uma lição para a sua vida verdadeira, para mudar a maneira que você enxerga as dificuldades, a maneira que você vive e passa por elas. Então, o livro de Atos, no capítulo 28, a gente vai ler do versículo 1 em diante aqui uma situação na vida de Paulo e a gente vai tirar algumas lições. Uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os nativos nos trataram com singular humanidade, porque acendendo uma fogueira, acolheram a todos nós por causa da chuva que caía e por causa do frio. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se na mão dele. Quando os nativos viram a víbora pendurada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: certamente esse homem é um assassino, porque, salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Porém, ele sacudiu a víbora no fogo e não sofreu mal nenhum. Mas eles esperavam que Paulo viesse a inchar ou a cair morto de repente, e depois de muito esperar, vendo que nada de anormal lhe acontecia, mudando de opinião, diziam que ele era um deus. Versículo 7. Perto daquele lugar havia um sítio que pertencia ao homem principal da ilha, chamado Públio, o qual nos recebeu e hospedou com muita bondade durante 3 dias. Aconteceu que o pai de Públio estava enfermo de disenteria, ardendo em febre, e Paulo foi visitá-lo, orando, impôs-lhe as mãos e o curou. À vista deste acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados, os quais nos distinguiram com muitas honrarias, e tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo tudo o que era necessário. Esse momento aqui na vida de Paulo, e na verdade a vida dele por completo, é uma vida de muitas dificuldades depois que ele passou a seguir a Jesus. Você deve conhecer, ele era um perseguidor da igreja, ele era alguém que ia atrás dos cristãos que estavam crescendo naquela época e os prendia, tinha cartas para mandar todos para a prisão. Ele era alguém que, se entrasse aqui enquanto eu estou gravando essa palavra, me mandaria ser preso por ser cristão. Ele era uma pessoa muito zelosa com a religião, mas tinha uma distorção. Ele acreditava ali de maneira distorcida sobre a igreja, via Jesus como um rebelde, como um herege. Mas depois que ele tem um encontro com Jesus, as coisas mudam. E ele passa de perseguidor da igreja por alguém que era perseguido por ser igreja. É muito interessante a mudança da história da vida de Paulo. E nós, depois que ele começa a pregar o evangelho, nós percebemos as diversas dificuldades que ele vai enfrentar. Tem até um trecho em uma das suas cartas que ele descreve todas as dificuldades que enfrentou: naufrágio, perseguição, apedrejamento, açoites. Ele foi alguém que sofreu pelo evangelho. É interessante porque isso foi algo que o próprio Deus já tinha falado para ele quando ele se converte, que importava que ele sofresse pelo evangelho, para que outras pessoas pudessem conhecer a Jesus. Então, Paulo era alguém que tinha dificuldades. Então,
podemos olhar para a vida de Paulo, que tinha dificuldades, e entender como ele resistia a essas dificuldades. E a primeira lição que eu queria compartilhar com você que está assistindo a esse One Pocket é: Paulo conseguia resistir às dificuldades porque ele sabia quem Deus era. Ele sabia quem o Deus dele era. E sabe, quando nós temos a visão correta sobre o nosso Deus, quando nós lemos a palavra, entendemos quem o nosso Deus é, isso nos ajuda a passar por dificuldades. Por exemplo, uma visão errada, distorcida do que a palavra de Deus ensina, ela vai fazer com que nós esperemos sempre que Deus responda as nossas orações de maneira positiva. Então eu pedi, Deus tem que fazer. Não, ó Deus, eu pedi, eu estou há semanas aqui pedindo, por que o Senhor não faz? Né? E daí se vem uma dificuldade, a gente fica em crise. Poxa, eu estou orando, eu estou aqui perto de Deus, por que vem uma dificuldade? Uma visão distorcida sobre quem Deus é. Uma visão errada sobre o que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que terão momentos difíceis para todos. A diferença é que nós temos Jesus para passar por esses momentos difíceis. O mundo está cheio de problemas por causa do pecado do ser humano. Então nós vamos enfrentar momentos de tristeza, momentos de indignação, de injustiça. Então nós não podemos ter uma visão distorcida da vida, porque senão vamos esperar uma perfeição, um mar de rosas, e daí a gente vai se frustrar. Paulo tinha a visão correta, ele entendia que a vida não era um mar de rosas, ele entendia que o Deus dele não tinha que fazer tudo o que ele queria para ele ter conforto. O Deus dele era um Deus todo-poderoso que tinha dado uma missão para ele e que estava com ele na missão. Qual que é a visão que você tem de Deus? É o Deus gênio da lâmpada, que você esfrega ali, pede e ele tem que fazer? É o Deus que tem que dar, o Deus que te mima em tudo que você pede e é desse jeito que você vai continuar perto dele, se ele fizer tudo que você pede? Qual é a visão de Deus que você tem? Então, é muito importante nós nos aprofundarmos na palavra de Deus para entender quem Deus é. E Paulo entendia. Paulo sabia que tinha um Deus no controle de todas as coisas, que estava com ele, ainda que ele enfrentasse dificuldades. Então, quem é o Deus que você tem seguido e acreditado? Você tem se aprofundado na palavra dele? Existe um Deus todo-poderoso, mas além de todo-poderoso, ele se importa com você. E essa é a verdade absoluta. Deus ama você. Ah, mas por que eu estou enfrentando isso? Eu não sei, mas Deus continua te amando. A Bíblia ensina isso. Ah, mas por que Deus não respondeu? Eu não sei, mas Ele te ama. É a verdade absoluta. Ele entregou Jesus na cruz do Calvário por você, por mim. Essa é a verdade absoluta. O resto a gente vai se adaptar. O resto a gente vai para a palavra. O resto a gente vai aceitar, vai se submeter. Mas a verdade absoluta é: existe um Deus no controle de tudo que ama você. Segunda coisa que a gente aprende de lição na vida de Paulo é que ele sabia o seu propósito, ele sabia quem ele era. E aqui também é algo muito importante. Ao entendermos quem o nosso Deus é importante entendermos quem nós somos também. O problema é que, às vezes, a gente tem uma visão sobre nós muito exagerada, que Deus tem que fazer tudo o que a gente quer e se dá alguma coisa de errado, não existe Deus, Deus nos abandonou. Então, na verdade, a gente está invertendo a visão, a gente está enxergando a vida a partir de nós somos o centro de tudo. E se nada dá certo, então talvez não seja verdade essa história da Bíblia, talvez não seja verdade o que o pastor falou. Então, é importante termos uma visão correta, equilibrada sobre nós mesmos. Da mesma forma, uma visão muito para baixo também é prejudicial. Ah, não, porque Deus não me ama, eu não consigo fazer nada certo. Calma, não é por mérito, Deus já te ama, Ele vai te ajudar agora a viver uma vida que o agrada. Né? Então é importante encontrarmos esse equilíbrio sobre quem nós somos. E Paulo é muito interessante porque ele entendia que ele não era o mais importante. Ele não era o centro. Ele não pensava nele demais, sabe? E isso muda a maneira que a gente vive. A nossa vida se transforma. Porque se você olhar para essa história que a gente leu, Paulo estava sendo levado, né, num navio. E não deram ouvidos para ele quando ele falou que era importante se livrar de algumas coisas, ir por outro caminho por causa de uma tempestade, isso aqui antes do que a gente leu. Não deram ouvidos, beleza, ele sofreu um naufrágio, eles estão lá numa ilha
ilha diferente de tudo, tá chovendo, tá frio, estão ao redor de uma fogueira, ele vai jogar os gravetos lá na fogueira, uma víbora, uma serpente gruda na mão dele, ele joga a serpente lá no fogo, ou seja, só dificuldade, só problema. E daí é muito interessante porque a gente vê o que acontece aqui. Existia um homem naquela ilha que tinha o pai dele que estava doente. O que Paulo faz? Ele podia ter falado, isso não é problema meu. Mas Paulo entendia que onde ele estava, ele era um agente do reino de Deus. Ele vai lá, ora por aquele homem, o homem é curado. A Bíblia vai dizer que outros enfermos vêm até ele cura essas pessoas, ou seja, ele fez de um momento de dificuldade um momento de abençoar pessoas. Olha isso! Isso me desafia, isso me confronta. Porque quando eu estou passando por um momento de dificuldade, eu fico preso em mim mesmo, olhando para as minhas dificuldades, olhando para, ai, me ajudem, por favor, eu preciso. E a gente é levado a isso, a olhar para a gente o tempo todo. Os outdoors estão falando isso, olhe para você. As músicas, os filmes, as séries, mas nós encontramos liberdade na palavra de Deus quando nós olhamos além de nós, para a missão que temos, para o propósito de levar Jesus e fazer Jesus conhecido. E Paulo era alguém que enfrentava as mais difíceis situações porque entendia que não tinha a ver com ele. Por isso, nós nos lembramos, por exemplo, no capítulo 20 de Atos, versículo 24, ele dizendo o seguinte: porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Está aqui o segredo. Ele entendia que a vida dele não era preciosa. Como assim? Como assim você está falando que a vida não é preciosa? A minha vida não é preciosa se eu não estiver cumprindo o que Deus me pediu para eu fazer. Então, Paulo entendia que no meio de uma ilha, numa tempestade, depois sofreu um naufrágio, uma serpente atacar ele, ele tinha que fazer Jesus conhecido. E isso era a vida dele. Ele fez disso a vida dele. Qual que é a sua vida? Ganhar dinheiro? Sua vida é juntar coisas que te façam ter uma vida confortável, um cotidiano confortável? Qual que é, do que você está fazendo a sua vida? É aspirando conquistas, é chegando em lugares maiores a cada dia? Qual é a sua vida? Eu quero te dizer, você pode sim ganhar dinheiro. Você pode sim chegar em lugares que você sonhou e planejou, você pode ampliar seus negócios, você pode sim, enfim, talvez o seu sonho é ter uma família. Isso tudo é muito bom, mas você não pode inverter. Você não pode deixar isso como o mais importante. O mais importante é fazer Jesus conhecido e que a sua vida pregue Jesus. Então você vai fazer isso com seus negócios ampliando, você vai fazer isso com o dinheiro que você está ganhando, sendo mais generoso, você vai fazer isso com a família que você está formando, porque a sua vida não é preciosa, a não ser que você faça Jesus conhecido. Bom, eu quero orar com você, mas antes de orar eu também quero te perguntar. Talvez você esteja vendo esse vídeo aqui e você ainda não entregou a sua vida para Jesus. Você ainda não segue a Jesus de todo o seu coração. Você ainda está buscando as coisas dessa terra. E talvez enquanto você ouvia aqui, você percebeu que as tuas ideias sobre Deus e sobre a vida estão um pouco distorcidas. A gente quer te ajudar a conhecer mais a Jesus. A gente quer te ajudar a se entregar mais a esse Jesus e descobrir a vida que vale a pena. Por isso, aqui vai estar aparecendo na tela um link, uma maneira de você se comunicar com a gente, para que nós possamos te ajudar nessa caminhada de viver uma vida que vale a pena. Eu quero te dizer uma coisa. Você vai viver alguns anos, algumas décadas nessa terra. Mas a Bíblia vai dizer que existe uma eternidade depois. Milhares e milhares e milhares de anos depois. E quando a gente compara a vida aqui para essa eternidade, eu quero te dizer, é muito importante você planejar a sua eternidade e você se preocupar e pensar onde eu vou gastar a minha eternidade. E só podemos ter uma eternidade de vida com Jesus. Então, se você precisa de Jesus, se você quer isso, preencha o link, entre em contato com a gente que a gente quer te acompanhar, tá bom? Quero orar com você, encerrando esse momento de palavra aqui. Senhor, muito obrigado, porque olhando para o Senhor, olhando para a Tua palavra, nós podemos resistir aos dias difíceis. E mais do que isso, podemos entender a maneira certa de viver.
Eu quero pedir, Deus, alcança cada um que está vendo, ouviu essa palavra, e Deus, que em nome de Jesus possamos ter a visão correta sobre o Senhor e a visão correta sobre a vida que o Senhor nos deu aqui. Ajuda cada um a caminhar contigo, e aqueles que estão entregando e querem conhecer mais a vida com Jesus, eu quero pedir, Deus, ajuda-os, Pai, que eles possam buscar o Senhor a cada dia mais. Faz essa semente da Tua palavra crescer no coração de cada um. É o que nós oramos juntos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e até a próxima.